escreveu o livro de Neemias foi Neemias. Só que não é verdade. Tá? Não foi Neemias o autor do livro de Neemias. Então, alguns comentaristas bíblicos mal informados, isso aí a gente pode dizer que os caras realmente são mal informados, vão pensar que Neemias foi escrito por Neemias. Vai ter um problema aí. Quem vai fazer essa separação, quem dá esse nome de Neemias ao livro, é Jerônimo. Então esse cara, pouquinho, foi a divisão. Até então, o livro era um só. Tanto é que o nome que eles vão dar o apelido, né? É Esdras A e Esdras B, tá? Separando Esdras de Neemias. Até então, Esdras e Neemias eram um só livro, tá bom? Então, quem escreveu Neemias foi Esdras. Esse nome, Neemias, foi dado uma forma de homenagear o autor Neemias, né? Foi o Jerônimo que deu esse nome quando ele foi escrever esse livro, quando ele foi escrever a Bíblia em Vulgata, na Vulgata Latina. Então aí ele vai fazer essa separação, essa divisão. Então o que eu quero que vocês entendam é que esse livro é um livro escrito por Esdras. Ok? Vamos então para o capítulo 1 de Neemias. Depois fala essa informação. Eles falam aí? Então ótimo. Pode ser que tomou os escritos de Neemias e comprou algo que de sua forma presente. Tornou os dois escritos. Isso aí. Neemias ora por Jerusalém. Verso 1. As palavras de Neemias, filho de Racalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Verso 3. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província e estão em grande miséria e tristeza. Os muros de Jerusalém estão derribados, as portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Estive chorando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço por presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, e de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-me vencer perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Quem era Neemias? Copeiro do rei. Acabei de falar.
É bom a gente atentar para uma realidade. Essa nos divideu onde? Então, olha só, Neemias, ele vai ter uma característica interessante, ele é copeiro do rei, ele vai agora receber uma notícia da ruína de Jerusalém. Ele está muito mal porque ele sabe que Jerusalém não está como deveria estar, e que não havia ninguém para poder instalar essa cidade. Havia um caos absoluto em Jerusalém. E isso deixou Neemias muito chateado. Qual a diferença de Esdras para Neemias? Quem era Esdras? Vocês lembram de Esdras? Esdras era o sacerdote. Né? Ele não era o sumo sacerdote, mas ele era um dos sacerdotes de Israel. E Esdras é contado, o livro é escrito, narrado, a partir de Esdras, da visão do sacerdote. Já Neemias vai falar da situação do povo, mas ela vai mostrar a partir de Neemias. Quem era Neemias? Ele é o copeiro do rei, e depois ele se torna o quê? O que ele vai se tornar? Neemias. O que Neemias vai se tornar, gente? Vai se tornar o quê? Bora? Uma espécie de governador lá. Governador. Alguém para salvar o Foi tem que ser muito honesto. governador de Judá. Ele se torna governador, tá? Então o que acontece? Ele recebe a notícia, ele vai clamar ao Senhor, mas o que eu acho interessante aqui é que Neemias, quando recebe a notícia de que a cidade está no caos, de que Jerusalém estava arruinada, as portas estavam derrubadas, estavam os muros destruídos, e Jerusalém já não era mais nada. Os que sobraram, os que não foram levados ao exílio, estavam arrasados, a autoestima lá embaixo. Neemias não pega, não levanta e fala assim: vou fazer uma revolução, vou lá, vou acabar com... Não, o que ele vai fazer? A Bíblia diz que ele vai chorar. Olha o que diz o versículo 4, no capítulo 1 de Neemias. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias vai buscar uma palavra de Deus, porque Neemias sabia que Jerusalém havia sido levantada não por vontade do homem, mas pela vontade de Deus. Neemias sabia que essa cidade era uma cidade que estava em existência, porque Deus havia colocado o seu nome lá. E quando vê Jerusalém arruinada, Neemias então perde toda a alegria e toda a esperança. O que ele vai fazer? Clama ao Deus dos céus. E aí ele não vai agir, ele não vai tomar uma atitude nenhuma, porque a nossa reação natural é, diante de uma adversidade, diante de um problema difícil, diante de uma tempestade na nossa vida, a gente já pensa em quê? Tomar uma atitude, não é verdade? Então, até que você está pensando bonitinho, mas o ideal é fazer como Neemias fez. Neemias se assentou, chorou, lamentou por alguns dias e ficou ali pedindo uma palavra de Deus, orando e jejuando. Diante de uma adversidade, meu irmão, você tem que fazer isso. Você não tem que ficar pensando em solução. Você tem que parar e falar com Deus. Deixa Deus falar com você. Esse é um momento de você falar: Senhor, eu sei que eu posso tomar essa ou essa atitude, mas eu não quero tomar nenhuma delas. O que eu quero agora é ouvir a tua voz. Fala o que eu tenho que fazer. Tem gente que busca Deus, na verdade,
pedindo de Deus um respaldo para a decisão que já tem no coração. Entenderam? Tem gente que é assim. Já está decidido no coração o que vai fazer. Senhor, me abençoa. É isso que o Senhor quer que eu faça. Mas não espera Deus dar uma resposta. Porque está tão decidido que aquilo que vai fazer, que tudo que ela vê para ela já é uma testificação. E aí a gente inventou essa coisinha chamada testificação. Né? Isso é invenção nossa. Então, a gente procura já está lá? Ô, gente, ó. Porque é o seguinte, a gente está precisando cadastrar os membros da igreja. Então, eu vou pedir para vocês, a gente vai ter que ter esse incômodozinho na aula, não tem jeito. De fila em fila, vocês irem ali e façam um cadastro rapidinho no computador. O Rodrigo está lá, né? É ali fora. Ele está aqui. Está aí. Vocês saiam aí. Façam um cadastro com ele, porque até o final da aula aqui a gente precisa estar com a classe cadastrada. Porque aí a gente vai eliminar isso aqui é o cadastro de membros da igreja. Para quem é membro e para quem quer ser membro da igreja aqui, tá? Pode se cadastrar lá. Se cadastra, deixa tudo preenchido lá, sua ficha bonitinho, porque a gente vai ajudar tudo isso, está informatizando a nossa membresia. Então eu quero pedir, começar pelo fundo aí, ó. A gente vai fazer o seguinte, na última fileira, próximo, tá? Saiu, voltou, fiquem atentos. Chegou aqui, aí aqui começa, tá? Terminou ali, foi esse grupo, esses três aqui, chegaram, você vai lá. E aí vai, sem não precisar ficar interrompendo a aula, para que vocês só tomem cuidado com a fiação aqui que está filmando, e aí depois você pode até assistir a aula pela internet. Tudo bem? Um pedacinho que você perdeu aí. Então vamos fazer isso, desculpe incômodo, mas é porque precisa fazer, tá? Então pode ir começar lá por trás, fazendo sua ficha de lá, indo lá fazer sua ficha, tá bom? Então o que acontece? Neemias ele esteve buscando de Deus uma solução. Tem gente que não sabe esperar de Deus uma solução. Por exemplo, vem no gabinete, eu já recebi muita gente com problema, mas chega no gabinete aqui, não quer ouvir uma voz de Deus. Ela quer, na verdade, apenas um respaldo para aquilo que ela está pensando. Entende? Fala assim, olha, pastor, vim te procurar aqui, porque na verdade eu estou pensando em fazer tal coisa. O que você acha? Se a gente for contra, aí ela fala assim, mas você não está passando o que eu estou passando, não sabe o que eu estou sentindo, não sabe o que está acontecendo comigo. Então não conhece a dimensão. Não, eu acho que o caminho que Deus quer que eu tome é esse aqui. Então na verdade não veio ouvir um conselho de Deus, veio ouvir uma opinião. E ouvir opinião é complicado, né? Porque a gente não está muito preparado para dar opinião, a gente está muito mais preparado para falar o que Deus quer. Porque a gente vai orar, a gente vai buscar de Deus uma solução, uma resposta. Então às vezes a gente trata assim Deus nos dá uma palavra, mas a gente não consegue ouvir o que Deus está falando. A gente quer testificações do que nós estamos pensando. E isso é um grande problema, tá? Deus não trabalha com esse tipo de testificação, tá bom? Deus só fala uma vez. A gente tem que estar atento para ouvir. Falou, obedeça. O que Neemias está falando aqui é exatamente isso. Ele fala, Senhor, nós não ouvimos mais a sua voz. Nós não atentamos mais para os seus mandamentos. Nós não guardamos mais a aliança. Nós não temos mais a misericórdia do Senhor. A gente abandonou. E por isso nós estamos nesse caos. Que coisa interessante. Ele sabia qual era a origem do seu mal. Qual é a origem da destruição de Jerusalém? Ele está falando exatamente aqui. Quando acontece o mal na nossa vida, a gente tem a tendência de ficar perguntando por quê? Por que, Deus? Senhor, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que o Senhor está permitindo isso na minha vida? Por que o Senhor está fazendo? Puxa, Deus, cadê o Senhor? Por que o Senhor responde de uma forma tão tremenda na vida de fulano, mas na minha vida o Senhor não faz isso? O que está acontecendo comigo? É porque
Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim, Deus não me quer, Deus não me ama, mas isso não é verdade. Sabe por que isso está acontecendo na sua vida? Por que o problema vem? O problema vem porque é isso que Neemias está dizendo. Senhor, fala assim, ao versículo 5, Deus grande e temível, guarda as alianças e misericórdia para aqueles que amam e guardam os teus mandamentos. Estejam. Aliás, verso 7, temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredires, eu vos espalharei entre todos os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardares os meus mandamentos e os cumprires, então ainda que os vossos rejeitados estejam nas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei a um lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. O Senhor lembra, Senhor, daquela palavra que o Senhor disse, que se a gente tivesse abandonado o Senhor, a gente seria espalhado da terra? É isso que está acontecendo. Gente, Neemias entendia que Deus estava nessa aliança, mesmo diante da maldição. A maldição aqui era um castigo de Deus, porque Deus tinha uma aliança com o povo. Deus falava: se vocês me desobedecerem, eu vos espalharei da terra. O povo desobedeceu e foi espalhado da terra. Isso era a prova de que Deus estava nessa aliança e que Ele estava honrando a aliança. Porque a aliança que Deus tem conosco não é só para coisas boas. Quando o mal vem sobre a sua vida, é Deus falando: é porque eu tenho uma aliança com você. E você quebrou, então você está sofrendo, porque eu tenho uma aliança com você. O ímpio, gente, ele não tem aliança com Deus. Então tanto faz o ímpio fazer o bem quanto o mal. Ele não tem uma aliança com Deus. O ímpio pode fazer o bem, ele pode fazer o mal, ele continua debaixo de maldição. Mesmo o ímpio fazendo bem, ele continua debaixo de maldição. Por quê? Porque ele não tem uma aliança com Deus. Nós temos uma aliança com Deus. E pelo fato de termos uma aliança com Deus, se nós obedecermos essa aliança e vivermos dentro da cláusula dessa aliança, das cláusulas dessa aliança, nós vamos viver a bênção dessa aliança. Se quebrarmos, vamos viver a maldição dessa aliança. Olha que coisa interessante, é o que Neemias está falando para Deus aqui. Neemias sabia o que estava dizendo, tá? Ele não estava falando qualquer coisa. Mas o que eu acho interessante é que Neemias vai falar com Deus e tem um rei à sua disposição, que ele era copeiro do rei. O rei acaba servindo Neemias, mas Neemias não chega para o rei e fala assim: agora vai ao racho, eu tenho uma ordem de Deus, eu tenho um mandato de Deus, eu tenho que ir e o senhor se vira. Não é isso que ele vai fazer. O que ele vai fazer com o rei? Aliás, o rei vai notar o que esteja de Neemias, porque Neemias era provavelmente uma pessoa muito alegre, mesmo sendo escravo do rei de Susa. Você sabe onde que Neemias estava? Nos palácios de Suzã, na fortaleza de Suzã. Sabe o que significa isso? Todo rei ele tinha um local de descanso, né? É como hoje os ricos. Casa de inverno. Exatamente, uma casa de inverno, né? É como os ricos que têm as suas casas lá de verão, casa de inverno e tal. O rei, ele tinha a sua casa de inverno, ele tinha o seu local de descanso. Essa cidadela de Suzã era a casa de descanso do rei, era o local onde ele descansava. Neemias estava servindo esse rei, mas Neemias não servia ao rei como escravo que era, triste, abatido, amargurado, porque Neemias o que tinha que fazer, ele fazia com alegria. Olha que coisa interessante, Neemias estava servindo o rei com alegria, gente. Não ficava assim se murmurando: porque eu não sou desse povo, Deus me permitiu isso,
para quê? E agora? Vou morrer assim. Ó céus, ó terra, vou morrer. Não, ele serviu ao Senhor com alegria, servindo o rei. No dia que Neemias ficou triste, o rei percebeu. Pai, Neemias, você está triste? O que aconteceu? Aí Neemias vai chegar e fala assim: ó rei, viva. Aliás, ele começa dizendo isso para o rei: viva o rei para sempre. Neemias está falando: a minha tristeza não é por servir o rei, a minha tristeza é porque o Deus, a cidade do sepulcro dos meus pais, a minha raiz, a minha origem foi devastada. Está mexendo comigo, foi a minha cidade que caiu. Rei, não quero me rebelar contra o Senhor. Tenho prazer em ser teu servo. Sirvo ao Senhor com alegria. Tenho prazer em servir. Mas o meu problema está na minha origem. Estou triste por causa da cidade dos meus pais. Aí o rei vai falar: então, peraí. Ele era de tanta confiança no rei, porque você sabe o que o copeiro do rei fazia, né? Você sabe como é que ele fazia? Todo rei, ele tinha um copeiro. Esse copeiro, ele fazia o seguinte: ele experimentava a comida e a bebida do rei antes do rei comer. Por quê? Para ver se estava envenenado. Então Neemias ia lá, provava da comida do rei, falava: não, essa comida não está envenenada. Era uma pessoa de confiança do rei. E aí o rei ia lá e comia aquela comida sabendo que não ia morrer. O cara estava voltando, na verdade, a cabeça prêmio, né? Porque as pessoas envenenavam muitos reis, matavam os reis se envenenando e tal. E o copeiro não, o copeiro comia antes. Neemias era o copeiro do rei. Ele comia, ele bebia e depois o rei comia e bebia. Cobaia do rei. Ele era o cobaia do rei, né? O rei olhava para Neemias: e aí, Neemias, está tudo tranquilo? Ah, tudo certo. Está envenenado. Está envenenado, Neemias? Não, rei, está tudo tranquilo, pode comer. Ele ia lá comer. O rei só comia depois que Neemias comia. Era alguém da confiança do rei. Ou seja, Neemias estava disposto a morrer pelo rei, né? Bem que não era todo disposto assim, porque ele era escravo, né? Mas ele estava disposto, era uma pessoa que acabou sendo. Essa atitude dele pode ter despertado aconteceu alguma coisa aí, eles deram uma relação com a função dele também. Verdade. Beleza, que estava tão bem a função. Ele mudou, está envenenado, Neemias? Não, é por causa dos meus pais. Gente, então, olha, Neemias então vai se levantar e vai reconstruir Jerusalém. Por que essa preocupação? Jerusalém estava em ruínas. Ele não estava querendo reconstruir Jerusalém porque Jerusalém era uma cidade bonitinha. Mas ele queria reconstruir Jerusalém porque Jerusalém era uma cidade que tinha, eu vou colocar entre parênteses, tem o nome do Senhor. Fantástico isso. Deus pega, põe o seu nome em uma cidade e ela se torna agora o centro do mundo. Jerusalém. Quando ele vem em ruína, ele não vê apenas o seu povo, ele vê o seu Deus. Ele não está preocupado apenas com o povo, ele está preocupado agora com o nome do seu Deus. Gente, isso fala da igreja. Se a igreja entra em caos, se a igreja perde o seu poder de testemunho vivo, Deus entra em caos diante do mundo. Entende isso? Porque se o mundo quer conhecer a Deus, ele vai conhecer Deus aonde? É fechando a porta no seu quarto,
experimentando uma luz entrando? Não, o mundo só pode conhecer o Deus verdadeiro através da igreja. Se o poder de testemunho da igreja morre, Deus morre para o mundo. Jerusalém morrendo, cadê Deus? Entende? Era essa a preocupação de Neemias. Era a fé dele. Por isso a preocupação de manter Jerusalém viva. Jerusalém precisa ser fortalecida. Ainda que tenha entrado na ruína, ela precisa ser restaurada, ser reconstituída, porque ela precisa se levantar, porque Jerusalém é o testemunho de Deus para as nações, porque Deus escolheu Jerusalém para mostrar o seu nome. Como é que Israel ficou temido diante das nações depois que saiu do Egito? Pelo testemunho. As nações temiam Israel por causa do testemunho de Israel. Eles haviam vencido os inimigos, tinham passado o Mar Vermelho, tinham recebido os 10 mandamentos, e aí todo mundo falava assim: lá vem o Deus de Israel, o Deus dos hebreus, porque os hebreus servem ao Deus vivo. Olha, a gente tem que tomar cuidado com o Deus dos hebreus, e o Deus dos hebreus está em Jerusalém. Olha, o Deus de Davi é o Deus de Israel, está em Jerusalém. Aí o interessante é porque você tem toda uma nação sendo testemunho vivo do Deus vivo. Deus pega, transfere, amplia isso para a igreja. Eu e você somos um testemunho vivo de Deus. Isso é muito sério, porque se o seu testemunho morre, Deus morre para o mundo. Está entendendo isso? Qual é o poder de testemunho? Qual é o poder vivo do nosso Deus? É o seu testemunho. O seu testemunho. Tá? Por quê? Porque nós estamos baseados em Atos 1:8. O que diz Atos 1:8? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E, como consequência disso, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Então veja só, o Espírito Santo desce, nós temos o quê? Poder para testemunhar. Então, o que é o Espírito Santo em mim? Poder para testemunhar. Se o Espírito Santo em mim é poder para testemunhar, se eu não estou testemunhando é porque tem alguma coisa errada. O que está errado? Entende? Então a gente precisa reconstruir os muros. É interessante porque quando a gente vai para a palavra no hebraico, a palavra porta, porque Neemias vai se preocupar em reconstruir a cidade, e ele vai começar a reconstruir pelos muros, pelas portas, porque ele fica sabendo que os muros e as portas de Jerusalém haviam sido destruídos. Então a restauração dos muros e das portas, a palavra porta é delet, né? Vem da origem dala, saar do grego, né? A palavra é tirar no grego e bifê, pilon. Então a palavra porta, pilon, significa uma abertura que permite a entrada e saída das pessoas de uma casa, um edifício, uma cidade, porque porta nos fala de escolhas. As portas elas eram utilizadas naquele dia de bronze, elas também podiam ser de ferro, de madeira. As portas da cidade eram o lugar na maior influência do mundo. Então a Jerusalém, ela tinha 12 portas, né? A sua história ela vai retroceder aos dias de Abraão, quando do seu encontro com Melquisedeque, rei de Salém, e a ocasião em que Abraão vai dar os dízimos de despojos da guerra com os monarcas caldeus. Isso está em Gênesis 14. Então, além de Salém, a de Melquisedeque foi escolhida desde o limiar da história. A antiga Salém foi escolhida desde o limiar da história para ser nela realizada a redenção. Para os judeus, ela era a cidade do grande rei. Abra sua Bíblia no Salmo 48:2. E outro abra em Josué, capítulo 52, versículo 1. Salmo 48:2. Versículo 2. E outro abra em Josué 52, versículo 1. A gente vai ver outro nome da cidade de Jerusalém. Cidade do grande rei,
e a santa cidade. Salmo 48, 2. Quem achou pode ler. Josué 52, 1. É pegadinho. Josué 52. 24, né? Veja Josué 5, 2. Acho que não é. Josué, depois que eu falei 52 que eu lembrei, porque Josué só vai até o 24. Vamos lá para o Salmo 48, 2 então, só. Josué que vai ficar difícil a gente adivinhar. O pouso decide a alegria de toda a terra, onde se seus lados do norte, a cidade de Janeiro. A cidade do grande rei, tá vendo? Abra sua Bíblia no Salmo 122. Salmo 122. Esse é um salmo, um cântico de Davi que fala sobre a cidade de Jerusalém. Olha o que ele fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às portas, tuas portas, ó Jerusalém. A gente costuma dizer que, a gente pega esse versículo e costuma dizer assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, para falar da igreja, né? Assim, aqui estamos, a casa do Senhor é a igreja. Não, mas a casa do Senhor sempre foi Jerusalém, tá? A prova está aí, ó, Salmo 122. Então, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Destruir Jerusalém era destruir a casa de Deus. Olha que coisa interessante. Então os nossos pés pararam junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade completa, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro dos teus muros, prosperidade nos teus palácios. Por amor dos teus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Então, olha só, a importância dessa cidade para as 12 tribos de Israel. Então você tem essa importância. Lá em Apocalipse 21, deixa eu voltar aqui para o texto, só para a gente entender uma coisa. Neemias então vai ter do rei condições de voltar. O rei autoriza a volta de Jerusalém, de Neemias para Jerusalém. Neemias vai reedificar o muro, certo? Isso no capítulo 2 aí. No capítulo 3, você vai ter então os que vão trabalhar na reedificação dos muros. Vai ter o sumo sacerdote, vai ter os sacerdotes que vão reedificar. Olha o versículo 1, é isso aqui que eu quero, ó. No capítulo 3 de Neemias, verso 1. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Gente, olha que coisa interessante esse negócio aqui, hein? Porta das ovelhas. Consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Hananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó também, ao seu lado edificou Zaccur, filho de Imri. Os filhos de Asená edificaram a porta de quê? Eles edificaram a porta do peixe. O que é a porta do peixe? A porta dos santos. Piada, né? Futebol clube dos santos, peixe. A porta dos peixes. Não. Olha que coisa interessante. A porta do peixe, a porta das ovelhas, a porta do peixe, essas portas, elas são nomes dados
não na época em que elas haviam sido construídas com do templo de Salomão. Aqui foi a primeira vez que o templo foi destruído. Na época de Salomão, foram colocadas 12 portas ao redor dos muros de Jerusalém. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esses nomes que você está vendo aí são os nomes antigos das portas do muro. Porque depois os nomes atuais, que é a porta nova, a porta Damasco, a porta Herodes, esses nomes foram dados depois. Mas até então, elas vão marcar, essas 12 portas, elas vão marcar 12 períodos bíblicos importantes, tá? Rapidinho, só para entender. Quando é que surgiu as 12 portas em Jerusalém? Teve Salomão ou já tinha? Não, essas 12 portas foram as portas originais do templo, no Salomão. Posteriormente, elas mudam o nome. Porta de entrada do templo? Então, olha só, eu vou mostrar isso. Não os muros de Jerusalém. Os muros de Jerusalém. Não, perdão. Não. As 12 portas do muro. O templo nunca teve 12 portas. Do muro. Eu estou falando do muro. Do muro original de Jerusalém. Tá? Então, o que vai acontecer? Salomão vai reconstruir os muros de Jerusalém. Salomão, aliás, vai reconstruir o templo. Neemias vai reconstruir o templo. Salomão vai construir o templo. Salomão constrói o templo. Os muros já existiam. Com a construção do templo, agora Jerusalém vai ser tomada pelos judeus, né, no sentido de vir em massa para adorar o Senhor. E agora essas 12 portas de Jerusalém recebem um novo nome, ok? Na construção do templo. Depois que o templo foi construído, que os judeus já estão lá. Então, o que vai acontecer? Quando há essa destruição dos babilônios do templo e dos muros, eles vão reconstruir, ao invés de eles darem os nomes que já estavam sendo usados na época de Salomão, não fazem isso. Eles vão dar o nome original do muro quando ele foi construído. Entendem isso? Entenderam agora? Está claro aí? Está tudo. Então, aí, eles não vão usar nomes novos, eles vão usar os nomes antigos, tá? Seus nomes primitivos, que é a porta do gado, a porta do peixe, que é a porta que vai para dar direção a Damasco, né? A porta velha, a porta do vale, a porta do monturo, a porta da fonte, a porta do cárcere, a porta das águas, a porta dos cavalos, a porta do Mital, a porta de Mifcate, que é da atribuição, e a porta de Efraim. Então, temos em mente, nesse estudo, a porta de Efraim ela foi dada posteriormente, mas aqui mantém-se o original, né, as portas originais. O que temos em mente nesse estudo é os símbolos das portas de Jerusalém dos dias distantes de Neemias. Por exemplo, abra sua Bíblia em Neemias capítulo 3, verso 1. Você vai ter Neemias 3:1. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos os sacerdotes, e edificaram a porta do gado, a qual a consagraram. Então essa porta do gado, ela simbolizava a consagração. Mais tarde, ela vai receber o nome Porta das Ovelhas, porque ela vai ficar nas proximidades do templo e do tanque de Betesda. Sob o ponto de vista espiritual, ela era a porta mais importante,
pois de nenhuma outra a Bíblia diz que foi consagrada, somente esta. Ela é a porta do encontro com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ela é a porta dos peixes. Olha o versículo 3. Quem achou, leia lá. Neemias 3:3. E a porta do peixe edificaram os filhos de As. 3:3? Isso. A qual emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferreiros. Então essa porta do peixe, ou porta dos peixes, ela é a porta dos pescadores. Porque ela é uma porta de dedicação profética. Nós falamos do crescimento, de evolução, né? Ela lembra dos pescadores do Mar da Galileia. Então ela é uma porta que fala de peixes. Essa é a mesma porta? Não, é a outra, é a segunda. Vem a terceira, Neemias 3:6. Porta velha, Neemias 3:6. E a porta velha repararam-na Josiada, filho de Pazé, e Mesulão, filho de Besodias. Estes a emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferreiros. Porque essa porta velha, ela nos fala da história, da tradição, né? Ela fala a história falada dos hebreus. É um tesouro antigo acerca das gerações da sua origem. Então, no sentido espiritual, de um modo figurado, indica-nos hoje a necessidade do desapego e libertação das coisas velhas, mas também da importância das nossas raízes nessa porta. A porta velha nos falava das nossas origens, das nossas raízes. É importante, sim, a gente ter o conhecimento da nossa origem, das nossas raízes, né? O versículo 14, nós vamos ver a quarta porta. Qual é a quarta porta? No versículo 14. Neemias 2:14. A porta do Baruch, Malquias, filho de Ricardo, maior dos distritos de Bet e Acarim, ele edificou e assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. Isso, no versículo 14? E a porta do vale? É a porta do vale. 13, é o 13. Ah, é o 13. 2:13. Leia isso, Sônia, o 13. A porta do vale reparou a mim, os moradores de Zanoa, edificaram-na e assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas e ainda encolhos da muralha até a porta do monturo. É isso aí. Então veja só, essa é a porta do vale. A porta do vale, ela leva para a porta do monturo. Olha que coisa interessante, gente. Essa porta do vale, ela vai até em direção à porta do monturo. Então quando você imagina Jerusalém, uma cidade, ela não era totalmente circular, como a gente fala. Ela tinha os seus vai e vens assim, né? O muro. Então o que acontece? A porta do vale, ela dava em direção à porta do monturo. Quando você abria a porta do muro de Jerusalém do vale, você via a porta do monturo. Era de frente para a porta do monturo. E o que isso significava? Tudo isso para Israel tinha um sentido, viu? Tudo isso tinha um sentido. Porque o que são os vales? Os vales não são os lugares baixos? Porque todos os lugares baixos, se nós vivemos nos lugares baixos, nós temos a possibilidade da morte, do monturo, da destruição. Então, o vale me leva à destruição, me leva à morte. Então era importante contemplar as portas de Jerusalém. É bom a gente lembrar que essas portas elas tinham mensagens por si só, e essas mensagens elas transcendem até mesmo a compreensão dos hebreus, porque elas já existiam antes mesmo de Israel chegar lá. Aqueles muros já existiam, aquelas portas já existiam e elas eram fortificadas. Quando Israel entra, através de Davi, quando Israel entra por aquelas muralhas, pelos muros de Jerusalém, aquelas portas já estavam lá e elas já estavam anunciando uma mensagem de Deus
para Israel. Só que Israel atenta para isso. Por isso o salmista, quando vai escrever sobre Jerusalém, ele não deixa de falar das portas de Jerusalém. Ele vai falar da beleza das portas de Jerusalém. Não a beleza no sentido de que as portas eram maravilhosas, que ele nunca tinha visto porta igual. Mas ele está falando da importância dessas portas, das mensagens que essas portas estavam trazendo. Né? E é interessante também você avaliar que essas portas, elas também são uma mensagem apocalíptica. Ela vai percorrer toda a história de Israel. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, essas portas. Primeiro a gente está vendo o significado delas, depois a gente vai falar sobre elas até em Apocalipse. Pode repetir do peixe? Santos Futebol Clube. Era a porta dos pescadores. Ela nos fala de crescimento e reprodução. Aí então o que acontece? A porta do vale ela vai apontar para a porta do monturo. Olha lá o versículo 13. Vamos ver qual é o versículo, capítulo 3, né? 13 é do lado. Qual é o do monturo? 2,14 do monturo? 3,14? Então vamos lá para o 3,14 do monturo. Não, eu queria partir do 13. Pode falar. A porta do vale declarou os moradores de Zeror, ficaram e assentaram as portas com seus figurões brancas e ainda 1000 côvados da muralha, até a porta do mundo. A porta do mundo declarou Malquias, filho de Recabe, mas era um espírito de Bet a Ele edificou e assentou as portas com seus figurões brancas. Isso. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia em Tiago 4,8. Só para a gente ver um negócio interessante aqui sobre essa porta. Vamos falar aqui. Olha só que coisa interessante, hein? Tiago 4,8. O que está escrito lá? Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós, a limpar as mãos pecadores. E vós de todo ânimo purificai os corações. Muito bom. Faz o link aí. O coração, paz de Deus para vocês, viu? Aleluia. Oh, glória. Quando você não entende, é mistério. Eita. Não é isso não. Por que eu coloquei os textos tudo errado, hein? Mistério. Olha, gente, é porque essa porta do Monturo, essa porta do vale, que dá para o Monturo, era a porta onde passavam os esgotos. Eu peguei o texto, só que eu escrevi errado. Não é Tiago, também podia ser Tiago. Era a porta onde passavam os esgotos, e era a porta que dava, que projetava para o vale de Cedron. Era uma porta meio nojentinha, né? Passava os esgotos de Israel, e dava para o Monturo, né? E eu ia falar da porta do Monturo, que é justamente o que? O resultado da porta do vale. Então, o que é o Monturo? O Monturo é resto, é a sobra, é a destruição, tá bom? Então, essa porta é uma porta meio que ninguém queria passar por ela, né? Não tem como achar um texto de Tiago, não? Eu vou falar dele. Pois é, eu vou procurar aqui, ó. Porque a palavra que eu quero é o seguinte: suas águas projetavam, passavam pelo vale de Cedron. Deixa eu ver aqui, vale de Cedron.
perguntas no nosso deles. Depois eu acho para vocês. Mas olha lá, vamos lá. Depois da porta do monturo, verso 15, vem a porta da fonte. Vamos lá. Gente, ó, embora elas estejam listadas aqui, não é uma ordem certinha não, tá? A gente está falando das portas aqui, elas são meio que aleatórias, vamos dizer assim, né? Então não é uma sequência exata não. Então a gente vai falar da porta da fonte. Olha o verso 15, quem achou pode ler. A porta da fonte reparou Saúl, filho de José, maior de Cristo. Ele a edificou e a cobriu. E aceitou as portas com seus ferrolhos e grancas, e aí todo mundo gosta de selar junto ao jardim do meio, até os degraus que descem da cidade de Israel. É isso aí. Então essa fonte, essa porta da fonte, ela vai simbolizar a bênção divina, porque ela é constante ao brotar da nascente. Tá vendo? Essa porta vai ficar ao sul de Jerusalém, ela vai ficar perto da fonte de Siloé, onde a gente tem aquele episódio do cego que foi curado por Jesus, né? O cego de nascença, lá em João capítulo 9. Então essa porta dá em direção ao tanque de Siloé. Então é a porta que revela a bênção, da bênção divina, brotar da nascente. Ela espiritualmente simboliza então a realização de milagres nos evangelhos profetizados por Isaías, né, por Jesus também realizados, né, poder a esse delegado para a igreja, para a dispensação da graça. A sétima porta, a porta do pátio do cárcere, Neemias 3:25. Neemias 3:25. Nesse pátio, é nessa porta que o profeta Jeremias esteve preso, viu gente? Essa porta aí, ó, lá em Jeremias, no capítulo 32, versículo 2. Então essa porta é uma simbologia de cadeias, de prisões, que imobiliza o pecador, ou até mesmo o crente, né? Então as prisões elas podem ser quebradas, obviamente, pelo poder de Deus, mas essa porta é uma representação de prisões, de cadeias. Jeremias esteve preso nessa porta, Jeremias 32:2. A porta das águas, Neemias 3:26. Neemias, capítulo 3, versículo 26. O servo do templo que habitava em Ofel, até depois das portas das águas, para o Oriente e até a Torre Alta. Isso, então essa porta vai proporcionar suprimento de água para a cidade. O que isso significa? Ora, a porta, ela simboliza as águas, que é a palavra de Deus e o Espírito de Deus, que devem regar continuamente o arraial dos santos, a igreja do Senhor. Então essa água nos fala da palavra e do Espírito. Ok? A porta dos cavalos, Neemias 3:28. Para cima da porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Naqueles dias, os cavalos eles eram peças essenciais nas guerras. Sempre que você vai ouvir na Bíblia sobre guerra, então, ele vai falar sobre os cavalos e os seus cavaleiros, né? Então os cavalos eles nos arremetem às guerras, sem os quais os carros não poderiam andar. Os cavalos eram símbolos das guerras. Não sou eu que estou inventando isso. Você vai encontrar isso aonde? Apocalipse. Quando você vai falar dos 4 cavaleiros do Apocalipse, são 4 períodos intensos de guerra. Ok? Então a gente tem isso. Os 4 cavalos simbolizam as guerras, as batalhas, as lutas e também as conquistas dos povos. Então, espiritualmente, ela nos traz a lembrança do imensurável amor que Deus tem a
através do seu Filho Jesus, para nos livrar e vencer todo o principado e potestade. A gente vai ver a 10ª porta, que é a porta oriental. Neemias 3:29. Depois deles, separou Zadok, filho de Imer, defronte de sua casa. Depois deles, Semaias, filho de Zacarias, guarda da porta oriental. A gente acredita que essa é a porta pela qual Jesus entrou em Jerusalém, pela porta oriental, e que hoje se encontra lacrada. Espera-se hoje que o Messias venha na sua segunda volta, segundo a palavra de Deus, e entre por essa porta. A Bíblia diz que Jesus vai entrar pela porta oriental. Ezequiel 44, versículo 2. Ezequiel 44, versículo 2. Disse-me o Senhor: esta porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela e por isso estará fechada. Ezequiel 44, verso 2. Fantástico, né? Porque ela está falando aqui que ninguém pode entrar por ela e estará fechada. Mas aí sim, há uma ligação com essa, que eles falam, com essa porta ali. Se é essa daqui, né? Essa porta aqui. É porque Jesus entrou nela? É. Exatamente. Essa é a base. Porque você não vai ter Deus entrando, você não vai ter aqui, ó, o Senhor Deus entrando por nenhuma outra porta. Essa porta que foi lacrada. Por isso. Segundo a profecia. Fantástico isso, porque o que ele está falando aqui? Ninguém vai entrar mais por essas portas, porque o Senhor entrou por elas. Jesus entra pelas portas de Jerusalém, pela porta oriental de Jerusalém, e agora ninguém entra mais por ela. Por que ninguém entra por ela? É engraçado é que os árabes, para impedir que Jesus voltasse por essa porta, eles fizeram um cemitério na saída da porta oriental, para que ninguém pudesse passar. Por quê? Porque para um judeu, o cemitério é um lugar impuro. Então você não entra no cemitério. Né? Quem enterra o morto deve ser alguém da família só. Então. Né? Não é uma coisa que ninguém gosta, ninguém pode tocar em morto, ninguém pode. Morto é imundície. Aí o Messias de Israel não vai entrar por uma porta onde há imundície, porque a profecia é de que o Messias, essa porta estará lacrada e somente o Messias de Israel poderá abri-la, e vai entrar por essa porta. Só que o que eles não entenderam ainda é que quando o Messias voltar, a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão. Entendeu? Então não tem morto. Não haverá morto. Todos ressuscitarão para a volta do Senhor Jesus. E ele vai entrar pela porta oriental. Hoje ninguém entra, porque é um cemitério. Ou seja, está lacrado. Se você pegar a foto de Jerusalém, essas fotos que você vê assim que tem a cúpula, já viu? Se você olhar ela direitinho, eu acho que eu tenho até ela aqui. Quer ver? Deixa eu ver se eu tenho. Eu emprestei meus mapas Tem uma foto de Jerusalém, se você for ver aquelas que tem uma cúpula de Omar, já viram? Aquelas, aí tem um murinho bem longe assim, ó. Você dá uma olhada naquele murinho que fica de frente, porque aquela foto ali ela é uma foto da porta oriental. Você pode ir em qualquer livraria você vai ver. Viu uma foto de Jerusalém? Você procura lá os muros de Jerusalém. Você vai ver o muro de Jerusalém. Quando você olhar para o muro de Jerusalém, você vai ver duas portas assim, ó. Um muro assim, ó. Na verdade é uma só, né? É uma porta só. É porque ela abre assim, ó. Ela abre assim. Né?
Então o que acontece? Ela está lacrada, ela está toda fechadona aqui. E aqui na frente é cemitério. Você vai ver isso lá. Aí ninguém entra, está lacrada. Os árabes ajudaram a cumprir a profecia. Né? E a profecia está se cumprindo. Glória a Deus por isso. Então ela representa a volta de Jesus, essa porta. Tá? Apocalipse 22, 20. Porque essa porta deverá estar aberta na vida da igreja. Porque o Senhor Jesus, essa porta nos fala da volta do Senhor Jesus, e a gente sabe que Jesus vai voltar. Apocalipse 22, 20 fala: aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo veio. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Ele vai voltar. A porta de Mifkad, que significa atribuição, a porta da atribuição, Neemias 3:31, que é a 11ª porta. Quem achou, leia, por favor, Neemias 3:31. Depois dele reparou no que se dirigiam por eles até a casa dos servos do templo e dos mercadores, de frente da porta da guarda, até o êxodo da esquina. Isso, externou. Então, essa porta da atribuição, no aspecto espiritual, ela nos fala da condição divina, da definição de atribuições ao seu povo. Deus nos confiou a mensagem do Evangelho. Ide, façam discípulos de todas as nações. E temos a última porta, que é a porta de Efraim, Neemias 8:16. Efraim. Saiu, pois, o povo, trouxeram os homens e fizeram assim cabanas, cada um no seu terraço, com seus quartos, sentados na casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Efraim significa fruto dobrado, né? É a porção dobrada da herança, que é um direito de primogenitura. Primogênito tem a porta dobrada, porção dobrada, né? Deus 12. Essas portas nos falam então das portas de Apocalipse capítulo 21. Abra sua Bíblia lá. Oi. Aquela porta que você falou do Vale de Sedom, né? Você fala sobre A porta do vale. Pois é, aqui, especificamente aqui tem o Vale do Sedom, tem duas referências. Lucas, no Novo Testamento é Lucas 3:5, que eu sei não tem nada numerados. É que você está vendo. Não. Vai ler um texto para mim. Lê para mim. Todo vale será aterrado, liberado todo mundo Não, esse não. Ele fala de esgoto. Mas não é esse não. Que é a porta do vale que fala da saída do esgoto de Jerusalém. Versículo 12. Está falando de Jerusalém aqui. Jerusalém tinha uma grande alta muralha com 12 portas. E junto às 12 portas, 12 anjos. Apocalipse 21:12. E sobre elas, sobre essas portas, nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se acham a leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao oeste. A muralha da cidade ela tinha 12 fundamentos. Estavam sobre estes 12 nomes de 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha uma medida de vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e larguras iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha a estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido.
Então, os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é jaspe, o segundo safiro, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônio, o sexto sárdio, crisólito, berilo, topázio, crisópraso, jacinto e ametista. As 12 portas são 12 pérolas e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de puro ouro com vidro transparente. Gente, o que é... e outra coisa, olha o verso 22. Nela, na cidade, não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. A cidade não precisa de sol, O que ele está falando aqui? Essas 12 portas têm 12 pedras. Por que ele está falando isso? Porque ele está dizendo, não pense em Apocalipse literalmente, né? 12 portas, 12 pedrinhas, nome dos 12 apóstolos. O que ele está dizendo é que essas 12 portas de Jerusalém era entrada para Jerusalém e que essas pedras representam as pedras sacerdotais. O que na verdade o profeta está afirmando é que essa cidade anunciaria o seu sacerdócio para as nações da terra. Todos nós, todos os sacerdotes têm direito à porção da porta de Jerusalém. Quando ele fala que essas 12 portas são entradas para as 12 tribos de Israel, então você vai poder perguntar para mim, provavelmente, então quer dizer que eu não posso entrar em uma dessas portas, porque eu não sou descendente de nenhuma das 12 tribos. Muito bem, realmente seria assim. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Quando Jesus veio salvar a terra, salvar a humanidade, e com isso abrir o caminho de salvação para o gentil agora pode ser chamado de sacerdote. Por quê? Por quê? Porque agora o gentil ele se torna um em Cristo Jesus, com Cristo Jesus. E toda aliança, toda promessa que foi dada aos judeus, quem fala isso, inclusive, é o apóstolo Paulo. Toda aliança, toda promessa, tudo que Deus deu ao judeu, a tribo de Judá, agora é pertinente ao gentil. O gentil não tem parte na herança da tribo de Manassés. O gentil não tem parte na herança da tribo de Dan. O gentil não tem parte na herança da tribo de Ruben. O gentil tem parte na herança da tribo de Judá. Por quê? Porque a sua salvação veio de um judeu, da tribo de Judá. Entende isso? Então, quando o gentil reconhece Jesus e traz Jesus para a sua vida, esse gentil se torna agora um com o judeu. Já não há mais essa separação. Agora, estando aliançado em Cristo Jesus, todo gentil pode entrar pela porta de Judá. Porque o sacerdócio não é mais de Levi, mas é de Judá agora. Tá? Então, me explica essa, eu sempre confundi essa diferença. Por que a gente generaliza chamando todo judeu de judeu, todo que é descendente de Abraão, de Isaac, de judeu, né? Sendo que na verdade judeu é da tribo de Judá. E por que a gente usa a expressão semita? Tá. A expressão semita, ela transcende Israel. Transcende Israel. Por quê? Porque ela vem da palavra de Sem. Semente. De semente. Sem. Quem era Sem? Sem era filho de Noé. Então ele era filho de Noé. São os descendentes de Noé, dos filhos de Sem. Então, inclusive os árabes são semitas. Né? Então, árabe, judeu, Israel, todo mundo que é filho de Sem, neto de Noé, né?
filho de Noé, Sem, filho de Noé. Então todo mundo que é filho de Noé é Sem. Tá? Filho de Sem é semita. Então aí você vai ter inclusive os cananeus, que são semitas. Tá? Vai ter aí uma linhagem semita. Aliás, perdão, cananeus não. É porque Canaã foi tomada depois, mas Canaã é filho de Cão, neto de Noé também. Mas é filho de Cão. Os cananeus, os filhos de Cão ocuparam o Oriente Médio. Eles não ocuparam a África como o pessoal fala. O pessoal fala muito isso. Eu já vi muito pastor ensinando faculdade teológica dizendo que Cão ocupou a África. Não é verdade. Eu afirmo isso com toda a convicção. Porque não é verdade. Você tem base bíblica para dizer isso. Porque você tem os dados históricos na Bíblia. Tá? Isso, gente, é muito preconceituoso. Eu já vi pastor falando que a África sofre por causa dos cananeus. Da maldição de Canaã. Não é verdade. Canaã. Quem são os cananeus? Canaã. Onde é que os cananeus? Onde é que é o pessoal antigo, né? Os etíopes. Tem nada a ver. Porque o neto de Noé, Canaã, foi amaldiçoado e ele foi para onde? Foram formar o povo cananeu, amorreu, os fariseus. Esse povo todinho estava no Oriente Médio. Então, quando Israel vai para o Oriente Médio, ali era a terra de Canaã. Por isso você vai ter ali terra de Canaã. Agora, como é que Canaã vai ficar na África? Me fala. Entende? Então, ali é a terra de Canaã. O que vai acontecer? Quando Israel ocupa lá, o menor serviu o maior. Aliás, o maior serviu o menor, né? Canaã serviu a Sem. Então o maior serviu o menor para cumprir a profecia. A terra passa a ser agora de Sem. Entende? Então, gente, só que eles não destruíram o povo, eles ficaram ali com o povo. Canaã, então, os semitas, são todos os filhos de Sem, tá? Já as 12 tribos, você tem as 12 tribos distintas. Hoje a gente chama todo mundo de judeu porque houve a dispersão com os assírios. As 10 tribos só evaporaram. Como as 10 tribos sumiram, você não consegue mais achar. Quando chega alguém na igreja e fala, não, porque eu sou da tribo de Rúben. Eu sou levita, eu sou da tribo de Rúben. Os levitas ainda dá para você meio que engolir, porque os levitas eles ainda foram preservados ainda na tribo de Judá, né? De uma certa forma. Porque os levitas não tinham território próprio, mas eles estavam com seus grupos nas tribos. Mas quando o cara me falar que é da tribo de Manassés, da tribo de Rúben, ele não sabe a história bíblica. Ele não sabe que os assírios acabaram com as 10 tribos. Sumiu. Gente, mas tem uma profecia. Olha que coisa mais louca. Deus disse que essas 10 tribos vão ser restauradas. Entende? Agora o cara que chega aqui e fala assim, não, é porque eu sou judeu da tribo de... É complicado. Porque judeu é da tribo de Judá. Se ele é judeu, ele é da tribo de Judá. Hoje você tem o judeu, porque hoje está uma mistureba, né? Porque o pessoal fala assim, eu sou judeu, não por causa da tribo de Judá. Hoje é chamado de judeu por causa da religião judaica, por causa do judaísmo. Aí quem segue uma linha religiosa do judaísmo, ele é chamado de judeu, né? Aí por isso você fala assim, o cara se converteu, ele era gentio e se tornou judeu. Judeu por quê? Porque hoje ele segue o judaísmo. O antissemitismo, então é contra... Exatamente. Todo mundo naquela área de Jerusalém. Todo mundo. Nossa, gente, né? Que coisa doida. Entendeu? Ficou mais claro? Mas então a questão é o seguinte, na verdade, se você vê alguém falando para você, chega, não, porque eu sou da tribo de Rúben, eu sou da tribo, ele não é nada, ele está querendo ser alguma coisa, ele precisa primeiro aprender Bíblia, depois que ele aprender alguma coisinha de Bíblia, aí tudo bem, ele vai entender que não é de tribo nenhuma, né? Como é que vai ser essa restauração das 10 tribos? Aí eu não sei. Mistério, né, Papa? Mistério. Até eu estou curioso para saber. É porque dizem que essas tribos se perderam. Se perderam.
Não, já ouvi dizer que na verdade aqueles que se convertem são as tribos que estavam perdidas, que estão voltando. Mas Uma história dessa. Não é não, porque senão você vai ter só religiosidade. Você não pode ter a religiosidade, você tem que ter a raiz da. Senão não tem lógica, entendeu? É genético e não religioso. Genético. Então tem que comprovar genético. É por isso que se Israel está investindo em pesquisa genealógica. Genética. Então quando fala que Israel vai se converter, é inclusive essas tribos, exatamente, que estão afastadas. Todo Israel será salvo. Gente, então, as portas destas cidades, diz o verso 25, nunca jamais se fecharão, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Vocês estão vendo que é uma porta que dá acesso ao santuário de Deus? E aí, por isso, Paulo vai dizer que nós somos o santuário de Deus, porque nós nos tornamos representantes disso. Gente, tudo isso você vai ter, em Apocalipse, está prenunciando isso, mas é por isso que eu falo, você não vai entender Apocalipse se você chegar lá, ler Apocalipse só por ler. Você tem que passar por Neemias, para você ver que Neemias está preocupado em restaurar os muros, e junto com os muros, restaurar as portas, porque ele sabia do significado dessas portas, da importância dessas portas, porque essas portas não eram simplesmente portas de entrada para Israel, para Jerusalém. Essas portas eram um anúncio de quem Deus é. Estava anunciando quem Deus é. Neemias, com muita submissão, com muito amor, fala com o rei autoriza. Quando ele vai trabalhar a construção do muro, o que acontece? 2 caboclinhos se levantam contra, de uma forma específica. Quem são eles? Tobias e Sambalate. Essa dupla sertaneja, Tobias e Sambalate, não queriam que Neemias reconstruísse o muro. E aí eles chegaram e tentaram de todas as maneiras destruir ou segurar e impedir essa construção do muro. Mas não teve jeito. Neemias levanta o muro, levanta as portas, trabalha na reconstrução do templo de Jerusalém. O sumo sacerdote assume o sumo sacerdócio. O povo volta para Jerusalém. O que Esdras faz? A leitura pública da lei. O povo ouve a palavra de Deus, se arrepende, há quebrantamento, há salvação em Jerusalém. O Senhor restaura Jerusalém. Agora a lei de novo para o povo, e agora todo o trabalho dentro do santuário novamente, do templo. Agora volta os sacrifícios e tudo. Neemias se torna agora o governador de Jerusalém. Ele certamente foi ao rei, e com a aval do rei, ele se tornou, com a aval do rei da Pérsia, ele se torna o rei de Jerusalém. Porque o rei sabia que ele ia se levantar contra ele. Que Neemias queria apenas ser um colaborador e não um destruidor. E foi o que aconteceu. Jerusalém volta a se reconstruir. O povo volta a ter esperança. O templo agora existe. E a profecia de Ageu se cumpre. A glória da segunda casa se tornou maior do que a da primeira casa. Está vendo? Então, a partir daí, você tem Jerusalém sendo reconstruída. Para por aí? O povo agora feliz para sempre? Não. A partir daí, vocês terão cenas do próximo capítulo. Aguardem a rainha Esther. No próximo domingo a gente vai ver sobre a rainha Esther. Todo mundo já foi lá? Parou aonde? Parou aí? Parou aqui? Vocês foram lá? Não? Vocês já foram? Por vocês três faltando? Então agora nós vamos orar. Quem não foi, por favor, eu peço que vocês vão agora lá, tá? E a gente vai... As revistas, a Cláudia está com elas, não sei se ela já está vendendo. Essa aqui é a nova? É a antiga.
Ó, vocês têm aí a revista de Gênesis a Neemias. Agora vocês vão ter a revista de Esther a Malaquias. E depois a terceira revista, que é de Mateus a Apocalipse. Gente, guarda essas revistas. Pode falar. Se tem, a de Esther a Malaquias vai ser vendida hoje. A de Gênesis a Neemias acabou mesmo. Tá? Vamos orar?